Se os músicos desaparecerem fisicamente das capas dos discos, suas músicas e os temas por eles tratados inspirarão paisagens fantásticas ou composições gráficas surreais, capazes de surpreender tanto e mais do que seu próprio conteúdo. Entre os mestres dessa tendência, destacaram-se dois artistas ingleses. O rock progressivo foi um fenômeno musical basicamente europeu, cujas origens remontam ao final dos anos 1960. Algo profundamente diferente na atmosfera, na escolha dos instrumentos utilizados, na recusa dos músicos em aparecer, em relação ao clichê do rock dos anos 1950 e 1960. A mensagem por ele transmitida era também diferente, não tanto política ou social, mas impregnada de fantasia, baseando-se fortemente no imaginário e no irracional. A produção e os arranjos misturavam música erudita, popular, antiga, barroca, medieval, mas também jazz. Em suma, as bandas progressivas introduziram o conceito de arte, tanto que algumas se denominavam bandas de art rock e teatralidade em seus shows. Tudo isso se manifestou de forma particularmente evidente nas capas de seus discos, autênticas obras de arte que tinham vida própria, tivessem sido feitas com técnicas tradicionais ou inovadoras, ou com uma combinação inteligente de ambas. Quem primeiro e de forma revolucionária redefiniu nelas o conceito de fotografia foi o designer gráfico inglês Storm Thorgerson. Ouço música, leio as letras, converso com os músicos o máximo possível, disse Thorgerson, e considero um tradutor, aquele que traduz um evento auditivo em um visual, a capa. Pioneiro da manipulação fotográfica, influenciado por artistas como Man Ray, René Magritte, Pablo Picasso, Vassily Kandinsky e Juan Gris, ele tinha pouca simpatia pelo Photoshop. Prefiro o computador na minha cabeça ao que está na minha mesa. Nascido em 1944 e morto em 2013, Thorgerson foi o autor de algumas das capas mais icônicas do século passado, a maioria delas para o Pink Floyd. Em 1968, Thorgerson e Aubrey Powell, amigos desde o ensino médio em Cambridge, fundaram a Hipgnosis, um estúdio gráfico de design especializado em fotografia criativa, voltado principalmente para o mundo da música. Ele teve um vínculo especial com o Floyd. Os dois parceiros conheciam David Gilmour desde os tempos de Cambridge, e Thorgerson frequentou a mesma escola de artes com Syd Barrett e Roger Waters. Foi por esse motivo que, quando buscava conceber a capa de seu segundo álbum, A Saucerful of Secrets, lançado também em 1968, a banda recorreu aos serviços da nova empresa, encomendando o que seria o seu primeiro grande trabalho. A abordagem do Hipgnosis ao design, baseada em fotografia e técnicas aplicadas como aerografia e múltiplas exposições para criar descolamentos reais e contrastes perturbadores, impressionou favoravelmente a banda. Quando vimos o Sgt. Pepper's, lembra Powell, pensamos, nossa, temos que ser capazes de fazer algo diferente. Powell e Thorgerson tinham sido estudantes de cinema, então não é de admirar que usassem modelos como atores no palco em fotografias que possuíam uma forma distintamente teatral. Suas capas raramente apresentam imagens dos artistas.
Trabalhar com Pink Floyd também pareceu dar-lhes um toque extra de inspiração. Perante os resultados, a banda confiou-lhes as capas dos álbuns seguintes, entre eles as de Uma Guma, de 1969, de Atom Heart Mother, de 1970, The Wish You Were Here, de 1975, e, sobretudo, To the Dark Side of the Moon, de 1973. Nós conhecemos o Pink Floyd nos estúdios Abbey Road, onde eles estavam gravando The Dark Side of the Moon, diz Powell. Ele já tinha o título e Richard Wright me disse: não me diga que vamos usar um de seus projetos de novo. Surreal. Você não pode fazer algo mais elegante? O resto da banda concordou com ele. Storm e eu saímos de Abbey Road desanimados. Passamos dias pensando nessa capa. A certa altura encontrei-me na frente de um velho livro de física no qual havia uma foto com um prisma de arco-íris. Storm olhou para mim e disse: é isso. Tudo tem que girar em torno do Pink Floyd e seus espetáculos de luzes. Os 4 músicos mal eram vistos. Ninguém sabia exatamente como era a sua aparência. Aquele prisma e aquele arco-íris os representariam perfeitamente. Levamos nossas propostas para o Abbey Road e as colocamos no chão. Esta é a capa certa, exclamaram os músicos. É exatamente o que tínhamos em mente. Isto é o Pink Floyd. Para esse projeto gráfico, Thorgerson e Powell se inspiraram em um romance de ficção científica de Arthur C. Clarke, The Sunset Guide, ou Childhood's End, o título original. Storm Thorgerson era fascinado por esse tipo de imagem. Adorava William Blake, Luis Buñuel e Salvador Dalí. Gostava de imagens surreais e da escrita esotérica. Ele e Powell, certa vez, encontraram Led Zeppelin na Victoria Station logo após a banda voltar de uma turnê do Japão. Os dois abriram o porta-malas do carro e mostraram aos músicos o resultado de sua criatividade. Jimmy Page o observou com atenção, fumando e ainda com suas roupas de palco. Pouco depois, mais de 200 pessoas se reuniram ali, todas com a intenção de espiar seus projetos. De repente, houve aplausos, lembra Powell. Foi naquele momento que percebemos que tínhamos feito um ótimo trabalho. Nos anos seguintes, Thorgerson continuou a trabalhar com Pink Floyd, conseguindo surpreender a cada vez com sua capacidade de criar um mundo de ilusões feito de trocadilhos, quebra-cabeças e narrativas estranhas, quase sempre ambientados em paisagens surreais ocupadas por pessoas e objetos cuidadosamente compostos em situações aparentemente impossíveis. Assim, em 1975, chegou Wish You Were Here. Desta vez, a ideia da capa nasceu durante uma discussão que a banda estava tendo sobre as falsidades da indústria fonográfica. Na época, os artistas, quando estavam ferrados, usavam a expressão "eles me queimaram". Naquele momento, Storm disse: por que não colocamos fogo em algo? Talvez em 1 ou 2 empresários. Enquanto eles apertam as mãos, um deles pega fogo. Esta foi apenas uma das muitas ideias malucas de Thorgerson, mas que dessa vez tomou forma. Ele e Powell viajaram para Los Angeles para conhecer Ronnie Rondell, um dublê disposto a pegar fogo, não uma, mas várias vezes. Na 15ª tomada, o dublê disse: chega, terminamos. Eu nunca mais vou fazer algo assim de novo. As viagens criativas de Thorgerson não terminaram. Em 1977, para a capa de Animals, Storm colocou um porco inflável para voar sobre a Battersea Power Station, no interior de Londres. Devido ao vento forte, Algie, apelido posterior do animal, quebrou suas amarras e passou a flutuar erraticamente no céu, causando um certo alarme no aeroporto de Heathrow.
Depois, pousou inofensivamente em Kent e passou a acompanhar o Pink Floyd na turnê de shows de lançamento do disco.